Olá! No último filme, eu falei com vocês sobre causação ascendente e causação descendente. A causação descendente é a base da lógica que o Dr. Amit Goswami utiliza para integrar ciência, física quântica e espiritualidade. Nós terminamos o raciocínio conversando sobre o primado da consciência. Primado da consciência é o que fundamenta a lógica. Por isso, nós precisamos conversar hoje sobre o que é consciência. E para isso nós vamos diferenciar percepção de consciência, que é como o Dr. Amit faz num dos seus livros. O seu livro mais importante, talvez o primeiro, onde ele inaugura essa série, onde ele faz esse aprofundamento sobre física quântica e espiritualidade, é esse livro dele, chamado O Universo Autoconsciente. É um livro mais denso do que os outros, onde ele aprofunda os conceitos, e é esse que é o livro indicado para quem quer fazer um raciocínio, uma lógica, uma análise bem aprofundada, ligando os conceitos de física quântica, espiritualidade e a aplicação disso na lógica de ativismo quântico que o Dr. Amit usa e que é a nossa base aqui. Muito bem. Para falarmos sobre consciência, nós vamos utilizar os princípios que ele utiliza neste livro, no seu capítulo 7, que chama-se Escolho, Logo Existo. Essa é a lógica que nós vamos utilizar. Para fazer essa análise, nesse capítulo, o Dr. Amit fala sobre muitos sentidos de consciência que nós podemos achar nos dicionários, mas ele destaca quatro aspectos da consciência que ele quer destacar. O aspecto número 1 é o campo da mente, a percepção, a lógica de observar o mundo. São os nossos sentimentos, são as nossas percepções, são a forma como a gente percebe o mundo. Muito bem. Esse é o campo da mente, a percepção nossa da realidade. Os objetos da consciência é que envolvem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas escolhas. Veja, aqui no campo da mente a nossa percepção se dá pelos nossos sentidos. Aqui nós estamos falando dos objetos da consciência que dizem respeito ao conjunto do que a gente chama de pensar. Neste caso, pensamentos, sentimentos e escolha. Aqui o Dr. Amit faz uma distinção entre eles e nesse capítulo ele aprofunda-se nessa diferenciação para focar principalmente em escolha, que vai ser o nosso objeto deste filme principal. O terceiro aspecto da consciência destacado por ele é como sujeito da consciência. É a experiência, o experienciador e ou testemunha dessa circunstância que a gente percebe. Então, esse sujeito é o que a gente normalmente chama de eu. Eu, normalmente, utilizo esse conceito de consciência no sentido de eu experienciando a vida. E o quarto aspecto, que é o aspecto mais amplo de todos, é o aspecto da consciência da forma mais básica. Ele diz que essa consciência mais básica é o fundamento de todo o ser. É a consciência que vai ser utilizada para explicar a causação descendente. Para fazer essa análise, a gente precisa começar pensando a diferença entre percepção inconsciente da percepção consciente, para depois diferenciar esses conceitos de consciência. Olha só, a percepção inconsciente é a lógica que fundamenta o inconsciente, que já foi destacado muito por Freud. Então é lógico que há uma integração muito grande entre esses conceitos que o Dr. Amit fala e a psicologia tradicional. Também não sou psicólogo, sou um filósofo, sou um ser que estuda a vida e que tem coragem de aprofundar-se nesses outros conceitos com o objetivo de perceber que todos eles estão interligados e integrados. Então, quando a gente fala sobre esta percepção inconsciente, a gente está falando de uma pequena parte, de uma forma simplista, para falar do inconsciente que Freud utilizou.
para explicar a vida, que são os eventos que percebemos, isto é, eventos que são captados como estímulos e processados, mas que não temos consciência de estar percebendo. Existem inúmeros experimentos científicos que provam que há essa circunstância do inconsciente. São muitos. No livro do Dr. Amity, ele cita vários deles, mas isso é muito facilmente demonstrável através de vários experimentos, até porque envolve a psicologia tradicional. Então, quando a gente está falando de percepção inconsciente, nós estamos falando daquilo que nós percebemos, mas não temos consciência que percebemos. Já a percepção consciente, esta é a que nós vamos utilizar mais aqui para explicar o ativismo quântico. A percepção consciente envolve captar estímulos, processá-los e tornar-se consciente da percepção. Então, como o oposto de percepção inconsciente, a percepção consciente é aquela na qual eu percebo com consciência dessa percepção. É a percepção que eu processo e uso. Bom, para usar essa percepção consciente é que nós temos o princípio da escolha. A escolha é um dos objetos da consciência que nós vimos agora há pouco, ao lado de pensamentos e sentimentos. A escolha talvez seja a mais importante delas. Olha a afirmação do Dr. Amity. A escolha existe na experiência consciente, mas não na percepção inconsciente. A consciência de nosso sujeito surge quando é feita uma opção. Escolhemos, logo existimos. Então, o que o Dr. Amity sugere é que escolha é fundamental para a designação, para a definição da consciência. A escolha é que é a base que vai permitir que nós façamos uma ligação com a física quântica por causa do colapso quântico. Quando nós conversarmos sobre o colapso quântico, nós vamos ver a importância da escolha para essa lógica de integração. Não é, embora não tenha nada a ver com a física quântica, esse conceito de escolha me é importante há muito tempo, por causa desse livrinho aqui, de um médico que viveu nos campos de concentração nazistas, sobreviveu a eles, chamado Viktor Frankl, que é um grande mestre e criou uma escola específica da psicologia e que é muito bem conceituado no mundo todo. Ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido, no qual ele faz essa mesma defesa sem ter nada a ver com física quântica, de que a capacidade de escolha é que nos torna sujeitos da realidade e que pode ser o grande diferencial para a construção de uma vida mais harmônica. Olha só, a base do Dr. Amity é essa mesma. Ele diz assim, o sujeito é aquele que escolhe. Quando a gente viu sobre a causação ascendente, a gente falou de Descartes, né? A gente falou do penso logo existo, que é o cogito ergo sum. Agora, o que o Dr. Amity sugere não é que o que me faz existir é o pensar. O que me faz existir é a escolha. Então, agora é o opto ergo sum, é o escolho, logo existo. Esse fundamento da escolha é a base para a gente pensar na consciência. Porque ele afirma também que a consciência é a base de todo o ser. E ele vai defender, concretamente, é isso que nós vamos fazer na sequência, a defesa de que a matéria consiste de possibilidades da própria consciência. Mas qual consciência? A consciência que é o que você chama de sujeito? A consciência da sua percepção? Não. É o conceito 4 da consciência, aquela consciência como base. Por isso ele destaca sempre isto aqui, olha. A consciência original, fonte de nossa causação descendente, é não local. Quando eu estou falando de consciência original, eu estou falando da consciência que constrói esta realidade e da qual eu participo. Não estou falando da consciência simples. Eu estou falando de uma ampliação da minha percepção
e de integração com essa consciência maior que o Dr. Amit chama de consciência quântica. Quando estou conectado com essa consciência quântica, é que eu posso fazer a escolha que vai resultar no colapso quântico. Esse é o conhecimento básico para a gente poder utilizar na vida o ativismo quântico, tornando-nos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida, tornando-nos sujeitos dessa realidade de modo concreto e, principalmente, aprendendo a influenciar essa realidade com escolhas felizes que envolvem a busca da manifestação dos arquétipos, aqueles mesmos que Platão já se referiu lá na antiguidade, para a gente pensar na manifestação deles aqui na vida, como, por exemplo, a beleza, o amor, o bem. Então, quando a gente fala de física quântica aqui, quando a gente fala de ativismo quântico, nós não estamos falando de teoria por si. Nós estamos falando de como é que nós podemos influenciar esta realidade para criar uma realidade melhor para todos nós. Tenho certeza que nós todos podemos conseguir fazer isso cada vez mais. Muito obrigado, espero que tenham gostado e na próxima eu volto com um aprofundamento maior. Muito obrigado e até lá!